O plano de estudos. Eu andei estudando muito esse tema ultimamente. Eu raciocinei, pensei sobre todos os planos de estudos que eu fiz na minha vida. Eu fui nas obras que eu utilizei para fazer esses planos de estudos. Eu parti lá daquele livro Como Passar em Provas e Concursos do William Douglas, que revolucionou essa dinâmica do estudo para concurso no Brasil, cerca de 22 anos atrás, que foi a minha base na época que eu estava fazendo concursos. Então foi aquele livro do William Douglas, que até hoje é um super clássico aí, vendido a rodo aí nas livrarias pelo Brasil. Aquele livro que me fez entender que você, sabendo técnicas de estudo e não somente estudando, você tem uma chance muito maior de se destacar. O que o William Douglas colocou na nossa cabeça já há 20 anos atrás era assim, mais ou menos assim a ideia central. Se você estudar 100% do conteúdo, você vai ter menos resultado do que se você estudar ali 60%, 70% do conteúdo, mas com 50%, 60% de técnica. Então, o que ele queria passar para nós, e isso ficou muito forte em toda essa geração que fez concurso nos últimos 20 anos, é que se você souber as técnicas de estudo de forma correta, você não precisa ser aquele robô que estuda para o concurso 24 horas por dia. Então, esse ponto de partida para você começar a fazer um plano de estudos perfeito, ele passa muito pelo autoconhecimento. Passa pelo autoconhecimento. E parece que quando a gente começa a falar de autoconhecimento, é um tema um pouco quase uma enrolação até adentrar naquilo que a gente, naquilo que realmente importa, mas não. Por quê? Porque no momento que você entende um pouco mais sobre você, sobre como você se comporta nos estudos, você consegue fazer um plano mais bem direcionado. Vou dar um exemplo. E vou usar bastante exemplo meu, né? Porque foram vários e vários anos estudando ali para concurso e depois preparando pessoas. Então, quando eu trago esses exemplos meus, às vezes eles já foram até tirados de outras pessoas, de outras experiências, adaptados para mim. Então, ele já tem uma carga aqui que faz com que ele seja uma dica relativamente valiosa. Então, assim, o que eu observei quando eu estava fazendo o meu plano de estudos, depois que eu conheci, readaptando, na verdade, planos de estudos após conhecer técnicas e após fazer uma autorreflexão. Eu lembrei que quando eu estava lá na oitava série, eu era um bom aluno de redação, de português. Mas eu não era. O meu colégio tinha uma lista lá bimestral que saíam os cobrões, eles chamavam. Os 3 cobrões de cada sala, ganhava uma camiseta, cobrão. Era convidado para hastear a bandeira nacional no dia de hastear a bandeira, no dia do hino, era nas quartas-feiras. Então, esses aí eram os alunos de destaque. E eu, embora me desse bem nos estudos, eu nunca cheguei a ser um cobrão, porque eu me dava bem em redação, português e tal, mas eu jamais, ia bem nas outras matérias, mas eu jamais tinha um perfil. Eu lembro, quando começou a ter isso, era uma menina chamada Cristiane, aquele perfil estudiosa. Ela passava a boa parte da tarde dela estudando, eu mal fazia lição de casa. Então, na oitava série, eu lembro que eu já tinha isso. Segundo grau, a mesma coisa, mudei de colégio, lá era outro nome que eles davam para o melhor aluno da sala, mas também tinha isso dessa competição ali interna nas salas, e eu jamais cheguei ali perto. Então, na hora de estudar para concurso, na faculdade a mesma coisa, tinham 2 meninas, uma na turma, eu era de uma turma que tinha alguns alunos no período da manhã e alguns à noite, mas era entendido como uma turma só. Tanto de manhã quanto à noite, tinha 2 meninas que estudavam demais, uma delas grande professora Thaisa, minha amiga, hoje professora de Direito Internacional, talvez nos veja em algum momento, e ela era sensacional, estudava o dia inteiro e tal. E eu não tinha esse perfil. Então, na hora de você estudar para concurso, se você lembra que você não tinha esse perfil de estudar o tempo inteiro, o seu plano de estudos já tem que ser feito de maneira a usar muita técnica que facilite os teus estudos e que coloque você no mesmo rumo das pessoas que estudam mais do que você em termos de hora, mas que não que estudam mais que você em termos de hora, mas que no final das contas não estão tão atentas para as técnicas. E eu já adianto para vocês, pouquíssimas pessoas estão atentas para as técnicas. Então, eu, observando que eu não era desse perfil de, embora eu falasse, agora eu vou estudar demais, a minha vida agora é para concurso, eu nunca conseguia. Quando eu me propunha fazer isso, eu não conseguia.
eu conseguia estudar um período ali, ou pela manhã, ou pela tarde, depois de um tempo ali voltar, fazer uma revisão, jamais estudar o dia inteiro. Então, no meu plano de estudos, como eu me conhecia, eu não ia colocar que eu tinha que estudar o dia inteiro, porque se eu fizer isso, eu vou me frustrar. Então eu já me conhecia. Então o ponto de partida, guardem isso, é você se conhecer. Então faça a sua reflexão antes de colocar o seu plano no papel. Se você realmente é alguém que é capaz de estudar aquele tempo que você colocou ali no seu plano. Ou se você influenciado pelo que eu estou falando aqui, às vezes não coloca que vai estudar o dia inteiro e você podia estudar muito mais. Então faz uma reflexão para se entender em relação a como você se comporta em relação aos estudos. Não como você imagina que você vai se comportar, mas como você já se comportou a sua vida inteira. Então, partindo disso, primeiro, quem era você aluno nos últimos anos, nas últimas décadas? Segundo, quais são os seus objetivos de vida? Como é a sua vida hoje? Você é alguém que tem um tempo para se dedicar, não consegue se dedicar tanto assim, você tem família, tem filhos, tem trabalho. Então pense sobre você, não se comprometa com nada, apesar de ser um compromisso consigo mesmo, não se comprometa com nada que você não consiga cumprir. Depois, né, então, assim, até a figurinha que eu coloquei aqui para vocês, né, então, observe ali como que é a sua família, como que é a sua saúde, como que foram os seus estudos para trás, o que que você pretende financeiramente, como que está a tua vida financeira. Por que que é interessante pensar na vida financeira? Porque às vezes você está no momento agora que você está bem financeiramente, aconteceu alguma coisa, tem uma poupança aí, e você pode se dar o luxo de quando for o momento crucial do teu estudo, você pode largar o teu emprego, por exemplo, ou pedir uma licença não remunerada. Então, faça uma análise geral da sua vida para ver o que cabe para você antes de fazer o plano de estudos. E aí você já vai também pensar o que você quer da sua vida. Porque na hora que você for escolher o seu concurso, você tem que pensar. Então, pare para pensar se o que você quer realmente tem tudo que você quer para você conseguir planejar a partir daquilo. Então, esse é o primeiro ponto, é muito importante. Faz você deixar de perder, como eu dei o exemplo prático. Eu perdi 2 anos da minha vida me preparando para o concurso errado. Então, primeiro, pense nos seus objetivos financeiros, de vida, se você quer ter uma outra atividade paralela, se não quer. Pense se você está encontrando, focando no concurso que tem a ver com a sua saúde, com as peculiaridades da sua saúde e etc. Este é um ponto crucial. Anotem.